nós vamos seguir aqui a nossa programação com a apresentação da Edsmovil, ou Edsmovil. Estou aprendendo agora a pronunciar junto com vocês. Vamos falar de dados, Retail Media e DOOH. O futuro do áudio já chegou. Que bom que vocês estão aqui para aprender junto com a gente. A inteligência no uso de tecnologia de dados e a combinação com outros formatos está transformando o formato áudio em uma ferramenta ainda mais poderosa para os anunciantes. Quem fará essa apresentação agora e vai esmiuçar um pouquinho melhor esse tema para a gente é o Rodrigo Tigre, que, diga-se de passagem, um belo sobrenome, hein, meu amigo? Ele é Head of Audio da Edsmovil. Então, uma salva de palmas para Rodrigo Tigre. Seja muito bem-vindo ao nosso palco. Obrigado. Muito legal o seu sobrenome, não é? Obrigado. Tá feliz de estar aqui com a gente hoje? Super feliz. É sempre um prazer. Eu que agradeço aí o espaço e espero poder contribuir aí para todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que você vai. Boa apresentação. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. É meio estranho aqui porque eu estou falando, não estou me escutando, também não escuto vocês, mas estamos aí. Bom, primeiro me apresentando, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Tigre. Trabalho com digital há mais de 25 anos e com áudio especificamente há mais de quase 8 anos. E eu estou na Edsmovil desde janeiro, justamente criando essa área de áudio dentro da empresa, né? Para quem não conhece, a Edsmovil é uma edtech que surgiu na Colômbia em 2009. A gente tem uma presença de quase 10 anos aqui no Brasil. E a gente trabalha para conectar as marcas com pessoas através de dados. Esse é o core da empresa e o ambiente que a gente trabalha é o celular. A gente tem hoje uma presença global, com escritórios em toda a América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. E aqui no Brasil, né, falando do celular, a gente atinge aí mais de 90 milhões de pessoas. O celular, né, a gente já fala isso há muito tempo, ele deixou de ser second screen, ele já é first screen há muito tempo, né, e para muita gente, trouxe uns dados aqui, para muita gente o celular é a única fonte de acesso à internet. Tá? E dentro dessa nossa plataforma, né, a gente tem toda uma entrega 360, com vídeo, display, dados, out of home, o áudio, obviamente, que eu estou falando aqui, dados de retail media, né? E é um pouco sobre isso tudo que eu vou falar aqui, de como a gente consegue conectar e juntar todos esses momentos, né? Então, o que eu vou falar aqui é de dados, retail media, digital out of home, e mostrar para vocês que o futuro do rádio, do áudio, já chegou, né? Que ele está no entorno disso tudo. E, bom, por que eu falo isso tudo, né? Por que a gente fala sempre do áudio, né? O áudio, quando a gente vê os dados de pesquisa Brasil hoje, ele é a principal atividade de entretenimento na internet, né? Quando a gente olha os dados do TIC Domicílios, do Comitê Gestor da Internet, a gente tem aí o áudio, né? Ouvir música na internet é tão grande quanto ver filmes, programas, filmes e séries, né? Tem tanta gente no Netflix, Amazon Prime, como tem gente escutando música, né? Com uma diferença, quando a gente olha a frequência diária, né, de música, principalmente com esse público mais jovem, de até 34 anos, mais da metade desse público escuta música diariamente, né? Então o áudio, a música, ele está presente no dia a dia de muita gente, tá? E o áudio, ele é pessoal, né? O áudio fala no seu ouvido e fala no seu ouvido há centenas de anos, né? O primeiro fone de ouvido aí é de 1870, né? Lá criaram-se o fonógrafo, que reproduzia a música, e teve gente, né? A alegria de uns é o incômodo de outros, criaram o fone de ouvido, é o que a gente está podendo fazer aqui, vocês me escutando, sem incomodar as pessoas. Mas, hoje em dia, isso evoluiu, né? E a gente tem os fones sem fios. E isso, nos Estados Unidos, né, já está presente em quase mais de 58% de toda a população americana hoje tem um fone wireless, né? São 166 milhões de pessoas lá fora. Isso muda a forma que a gente escuta, né? É mais fácil, mais prático. Eu não preciso estar conectado a nenhum lugar, né?
O áudio ele também está na sala, né? Quando a indústria do rádio começou há 100 anos atrás, né? Ano passado o rádio no Brasil completou 100 anos, e a gente tinha essa imagem, né? O rádio ali no centro da sala como a fonte de informação, de entretenimento, de notícia da casa. Hoje em dia a gente tem a Alexa, né? Ou os smart speakers de maneira geral, no centro da sala, trazendo conteúdo em áudio. Nos Estados Unidos, né, 36% dos lares já tem um smart speaker. Hoje esse é um aparelho que é muito barato, né, quer dizer, relativamente falando em relações a outros eletrônicos, mas por 250, 300 reais você já consegue comprar um smart speaker na sua casa, né? O áudio ele também está na TV, né? Esse conceito do rádio, do áudio na TV é antigo, já surgiu lá na década de 60, né? Na década de 80 eu já tive vários amigos que tinham essa TV portátil com rádio, levava para tudo quanto é lugar. E hoje, né, acho que todos nós aqui, isso eu posso garantir, temos uma Smart TV, né? A penetração de Smart TV nos Estados Unidos chega a quase 70% da população. Aqui no Brasil, já 61% dos lares tem uma TV, um smart speaker, uma TV conectada, né? E a gente aprendeu na pandemia a usar a TV também não só para imagem, mas para conteúdos em áudio, para ouvir música e etc. O áudio ele está na nossa mão, né? O áudio, o rádio se miniaturizou na década de 50, quando a TV ocupou aquele espaço central da sala, né? Por causa depois, né, da Segunda Guerra, teve uma aceleração nesse consumo de TV, teve a criação do transistor e o rádio se miniaturizou. E aí eu posso, né, levar o rádio, né, para onde eu quiser. Na década de 70, a Sony ela lança o Walkman e personaliza essa possibilidade de você escutar o que você quer. Agora eu posso gravar minha playlist na minha fita cassete e levar aquela seleção de música para onde eu quiser. E hoje, todos nós temos um celular e você tem infinitas formas de escutar conteúdos no celular. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? E nos Estados Unidos, enquanto 91% de toda a população tem um celular, né? Aqui a gente tem mais ou menos 81% da população brasileira acessando a internet pelo celular. Isso representa quase 150 milhões de pessoas. E para mais de 95 milhões de pessoas, o celular é a única fonte de acesso. É o que eu estava contando aqui para vocês. Então o celular hoje é onde muita gente, todo mundo se conecta pela internet. Bom, o rádio, né, o áudio também está no carro. E essa ideia do carro com rádio, ela está desde o início da indústria. Essa foto aqui aquilo em cima do carro, gente, é uma antena de rádio, tá? Isso é uma foto de 1906, onde estavam iniciando o surgimento da indústria do carro e também a indústria do rádio, né? Mas a tecnologia avançou. Lá para a década de 20, já tinha um aparelho portátil, a bateria, que você podia botar no seu carro, né? Isso, aos preços de hoje, custava $3.000. E claro, né, hoje em dia todo carro tem um rádio, mas o rádio também, dentro do carro, ele vem se digitalizando, né? Eu tive em Las Vegas, mês passado, no National Broadcast Association, que é um evento de broadcast, e falou-se muito desse carro conectado, né, onde a gente tem uma experiência híbrida, onde eu conecto a rádio pela antena, mas, ao mesmo tempo, eu estou recebendo dados pela internet, então eu consigo botar uma música e ver a capa do disco, né? E o mais interessante, quando eu saio da área da antena, ele migra automaticamente para o digital sem eu perceber, criando uma experiência transparente, né? Assim, você nem percebe. Então eu tô lá, eu sou carioca, tô lá no Rio escutando a JB, né? Tô vindo para São Paulo de carro, eu continuo escutando a JB como se eu estivesse na antena, mas eu vou para o digital. E a gente tem essa troca de dados e o uso de dados dentro desse consumo, tá? E quando a gente olha, né, o que as pessoas, isso são dados americanos, né, mas quando a gente olha o que a pessoa consome hoje de áudio no carro, a gente ainda tem o rádio, a AM/FM muito grande, com 73% das pessoas escutando.
Depois vem música proprietária, né, que eu comprei, né, os discos. Antigamente era o CD player. Isso ainda tem quase que 30% de pessoas escutando música dessa forma. Mas o podcast e o áudio online, né, ele tem uma participação aí de quase 38%, quase 40%. Né? SiriusX aparece aqui, é uma rádio via satélite. Isso não chegou, essa tecnologia não chegou no Brasil. Mas quando a gente olha, né, de 10 anos para cá, né, a gente vê uma mudança mais drástica. Né? Então, quase 10 pontos percentuais do consumo de rádio, né, AM, FM caindo, a música proprietária digital, né, crescendo bastante, e o CD player despencando, né? Claro, acho que até os novos carros não tem esse aparelho. E o podcast, que há 10 anos atrás não era nem considerado dentro da pesquisa, realmente mostra que teve uma mudança do tipo de consumo que você tem dentro do carro, tá? Então a gente pode dizer que o áudio é multiplataforma, né? O celular é a principal fonte de acesso, mas não é exclusiva. Curiosamente, quando a gente olha algumas pesquisas, a Smart TV é a segunda fonte de acesso à música hoje digital. E a gente escuta música, podcast, rádio, AM, FM, enfim, no digital, enquanto a gente faz outras atividades, né? Isso é muito importante, porque é uma mídia complementar. Então eu estou passeando com o cachorro, estou lavando louça, estou cozinhando, e são nesses momentos que o áudio nos acompanha. Tá? Então a gente, olhando por devices, né, a gente vê que esse consumo ele é fragmentado. Né? Mas ele é muito fragmentado não só pelos devices, tá? Ele é fragmentado também no tipo de conteúdo. Falando de música especificamente, né, a gente tem alguns serviços de streaming, a gente acha que conta nos dedos das duas mãos, talvez, né? E players importantes, né? YouTube Music, Spotify, Deezer, Amazon Music. Tem players nacionais, né? Como Palco MP3, Sua Música. E o streaming aqui tá, é mais um conceito, porque tudo é streaming. Tem gente que chama de áudio sob demanda, mas são as plataformas onde você pode escolher o áudio. Né? Eu quero ouvir o CD da Anitta, eu quero ouvir o disco do Dire Straits. Enfim, você escolhe o que você vai consumir. Então a gente tem aí mais ou menos uma dezena de players, né? Quando a gente olha para rádios e web rádios, né, todas elas estão digitalizadas. No Brasil são 5.000 rádios aqui oficiais, comerciais, né? Tem mais as rádios comunitárias, tem as web rádios, são rádios que só existem no digital. Por exemplo, a Hunter FM, o maior canal de sertanejo hoje do Brasil é da Hunter, né? E a gente tem, então, aqui milhares de players para escutar música, onde você tem uma curadoria, você tem o locutor falando, você tem uma proximidade. É uma experiência diferente de você escutar a sua playlist dentro de um streaming, né? E ainda falando de áudio, a gente tem podcasts. A gente tem milhares e milhares de podcasts. Eu brinco que podcast não é necessariamente broadcast, ele é narrowcast, ele fala muito com públicos específicos e fazem muito sentido para públicos específicos. Tá? E ele é fragmentado também na forma que a gente consome esse conteúdo. Então, eu peguei aqui de exemplo, por exemplo, a Saudade FM. Quem conhece a Saudade FM aqui, levanta a mão. É uma rádio de Santos, né, que é uma rádio musical e que hoje você pode escutar, né, na antena lá no meu aparelho de rádio da minha casa, eu posso escutar no meu carro. Ele está também na parabólica, eu posso escutar a Saudade FM na parabólica. E no digital, eu posso escutar no site da Saudade FM, no aplicativo da Saudade FM. É uma rádio musical, mas que está muito ligada à tecnologia. Tanto é que eu, no aplicativo da rádio, eu não só vejo quem é o artista que está tocando, mas se eu quiser, eu posso ver a letra da música. Então tem uma experiência até mais visual, né, do que o próprio rádio em si. E é claro, eu posso escutar na Alexa, ele tem aplicativo para Smart TV, enfim. Mas não é só aí que você pode escutar a Saudade FM. Você pode escutar a Saudade FM no Deezer. O Deezer, que é uma plataforma de streaming, tem uma área de rádios e tem lá, pelo Deezer, eu posso escutar. No Deezer site, no Deezer aplicativo, no Deezer Alexa, no Deezer app da TV. Eu posso escutar também no TuneIn, que é um agregador de rádio. Né? Eu posso escutar no Radio Garden, não sei se vocês conhecem esse aplicativo, é muito legal, que ele mostra os mapas do mundo todo e você pode ir sintonizando rádios, né, pelo mapa. Eu posso escutar no Tudo Rádio. Eu posso escutar a Saudade FM em dezenas de agregadores de rádios. Né? Então ele é fragmentado nesse consumo.
Uma coisa interessante, né, a Saudade FM, apesar de ser uma rádio de Santos, ele está muito bem inserido desse ambiente digital. E hoje, quando a gente olha o ranking da Triton, que é um dos serviços de streaming, eles são maiores do que a Jovem Pan hoje dentro do streaming do rádio, né? Uma rádio musical de Santos consegue ser maior até do que uma Jovem Pan dentro desse ambiente, né? E o rádio completou 100 anos ano passado, tem a sua força, a forma que as pessoas estão consumindo o rádio vem mudando. 83% hoje em dia escutam rádio, mas 33% escuta no ambiente digital. A forma, né, essa é uma pesquisa do Cantar Ibope desse ano, né, isso a gente vê aumentando e a gente vê também que a forma de escutar digital tem mudado a percepção e a forma que as pessoas escutam também o rádio. E uma coisa muito bacana é que a gente tem longos tempos de sessão dentro do digital, em média quase 3 horas de consumo por conteúdo. Então as pessoas põem lá, né, o radinho no celular, na Alexa, na TV, e fica longo tempos de sessão, né? Mas, apesar do grande consumo, né, a gente ainda vê poucas marcas, né, explorando essa oportunidade como se deveria. Quando a gente olha os dados dos Estados Unidos, o áudio, né, isso aqui é o reporte do eBay US, o AdSpend do ano passado, que foi lançado esse ano, mostra o áudio, né, que é essa linha verde aqui, cresceu quase 60% em 2021, e cresceu quase 21% em 2022, então ele vem liderando os investimentos em termos de crescimento lá fora. Apesar disso, ele ainda tem uma parcela pequena, é um mercado de 6 bi de dólar, é um mercado muito grande, mas o share dentro de search, social, vídeo, display é de 2,8%, né, desse share. E se a gente aplicar isso para a nossa realidade, esse é o último AdSpend do IAB, né? O sempre ele mede alguma coisa, é o único dado que a gente tem de consumo, de investimento de áudio digital, que é 0,3%, né? Segundo o Sempre Meios. Se a gente aplicar o mesmo percentual de 2,8% dentro da nossa realidade, o áudio deveria chegar perto de R$1 bilhão de investimento no ano, né? Pelo menos quase 10 vezes mais do que está sendo investido hoje. E a gente está aqui para resolver e solucionar essas dificuldades desse consumo fragmentado que o áudio traz de uma certa forma, né? Então, o que a gente tem dentro da Edsmóvel? A gente tem uma tecnologia que entrega spots dinâmicos dentro desse ambiente de áudio digital, muito baseado em rádio. A gente tem no digital, né, essa integração com o que passa na antena. Então aqui é a programação da antena, que eu tenho música, um bloco de anúncio, o locutor falando, música, anúncio, etc. No digital, a nossa tecnologia consegue identificar aquele usuário, né, e substituir dentro do break o anúncio diferente do que a pessoa está escutando no offline. Então eu, que sou carioca, estou escutando a JB-FM ou a Saudade FM de Santos, posso ter um anúncio diferente do que está passando na rádio local, né? E isso possibilita, é interessante porque é um mid-roll que não atrapalha o usuário, né? Porque ele está inserido daquele contexto. A gente tem uma média aí de um break de 3, 4 minutos a cada meia hora de conteúdo, né? E eu consigo trabalhar não só o padrão de rádio de 30 segundos, mas um formato mais longo, de 1 minuto, que eu posso contar uma história, que eu posso trazer uma dica, enfim, eu consigo trabalhar melhor aquele áudio que não seja só o varejão, né? E uma coisa interessante dessa tecnologia é que, como eu entrego isso dentro do conteúdo, integrado ao conteúdo, não importa se eu estou escutando a Saudade no site da Saudade, no TuneIn, na Alexa, no Deezer, em qualquer ambiente que eu estiver escutando a Saudade, eu vou ser impactado com aquela publicidade. Então a gente resolve esse problema dessa fragmentação, né? A mesma coisa em podcast, né? Podcast, a gente tem o formato de pre-roll, né? Mas eu também tenho tecnologia que eu consigo marcar mid-rolls, ou seja, dentro de um programa de meia hora, 40 minutos, eu posso ter esses espaços de break e também fazer uma marcação de um anúncio dinâmico que entra e sai ali.
Isso é interessante porque, de novo, não importa se eu estou escutando o programa no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, na Amazon Music, eu consigo inserir a publicidade para aquele usuário porque ele está inserida dentro do contexto do programa, né? Sem interromper, a gente não quer repetir a mesma dinâmica de mid-roll do YouTube, que te interrompe, né? O áudio é sensível porque eu estou sem uma tela, eu estou lá, imagina, correndo na esteira, escutando o meu podcast preferido e daqui a pouco vem um negócio que te corta, aquilo até te desconcentra. Para programas menores, a gente tem o pre-roll e o post-roll, enfim, mas que também consegue monetizar isso de uma forma dinâmica e todo o inventário, né? Bom, a gente usa dados para fazer essa entrega. Eu tenho um videozinho da nossa plataforma, depois eu explico aqui. Nós quebramos as barreiras existentes entre o físico e o virtual, utilizando dados de consumidores como nosso maior ativo e seu comportamento como nossa maior oportunidade. Oferecemos aos nossos clientes as melhores soluções em planejamento, ativação e mensuração de campanhas. Tornamos isso mais fácil e mais eficiente. Edsmovil Personas, inspirado em pessoas para pessoas. Então, Personas é o nosso coração, né, da nossa tecnologia, que é uma plataforma que mistura dados, né, com todo baseado já em Device ID, já dentro dessa preparada para esse fim do cookies, onde a gente traz dados de deslocamento físico, então lugares que a pessoa frequentou, com comportamentos de navegação do usuário dentro desse ambiente do celular, que tipos de aplicativos a pessoa tem instalada e a interação que o usuário tem com a publicidade de maneira geral, né? A gente tem, então, essa plataforma, isso aqui é um demozinho, né, de eu fazendo uma busca e criando um cluster específico. E aí, por exemplo, aqui eu quero falar com o público de agronegócio, né? Então eu selecionei todos os estados. Dentro de categoria de retailers, eu tenho uma que é de agronegócio, e ele me traz todos os pontos de interesse relacionados àquela categoria, e eu consigo, então, direcionar a minha publicidade para aquele público específico, né? Então, eu achei aqui 9.000 pontos de venda, ou seja, lojas que vendem produtos agrícolas, e a partir daí eu consigo falar só com homens, mulheres ou determinadas faixas etárias e entender qual é o alcance que eu consigo potencial dentro desse target, dentro desse público, tá? A plataforma da Edsmovil, né, ela tem essa camada de dados também de forma que eu consigo importar dados de first party de clientes, né, quando é baseado em Device IDs. Então eu consigo alimentar também a nossa plataforma com esses dados. A gente roda modelos de lookalike, eu consigo ampliar ainda mais aquele seu público. A gente consegue rodar essa campanha e, no final da campanha, eu também consigo devolver esses dados para realimentar a sua base de dados. Então, fica um círculo virtuoso aí, onde a gente consegue usar, claro, o apoio todo de dados que a gente tem, complementar com os dados que um eventual cliente possa ter e devolver isso para as marcas de forma a enriquecer, né, as suas bases, etc. A gente tem alguns clientes que a gente vem trabalhando dessa forma e com campanhas, inclusive, always on mensais, justamente para poder ter essa inteligência e esse pós-campanha, né, que você possa usar aí, tá? Então, esse é o nosso coração aí da plataforma. Isso aqui é uma demozinha para você poder entender o nível de granularidade de informação que a gente consegue trazer para as marcas, né? E aí, quando a gente fala de dados, a gente tem uma nova, né, uma terceira onda aí de publicidade, que é Retail Media, né? Quando a gente olha, Retail Media vem crescendo muito. Esse gráfico da eMarketer mostra que Search demorou quase 14 anos para chegar a 30 bi de dólar de investimento. Social demorou basicamente 11 anos e Retail Media chegou a 30 bi em 5 anos, né? Claro, a gente tem Google, Meta e Amazon liderando esses segmentos, né? Mas quando a gente fala de Retail Media, o retail ele é muito mais pulverizado, né? E as pessoas estão aprendendo a usar esses dados, né, e essa dinâmica dentro da entrega de publicidade. A nossa plataforma, a gente tem uma parceria com o Rappi, onde eu consigo usar os dados de Rappi para entregar campanhas fora do Rappi. Então eu posso fazer uma campanha em áudio, em vídeo, display,
para pessoas que compraram cervejas, por exemplo. Posso falar uma campanha para pessoas que compraram hambúrgueres, né, que têm o hábito de comprar fora. Então, isso é muito interessante porque liga a ponta de compra, né, com fora desse ambiente de compra. E quando a gente fala em retail media também, a gente consegue fazer esse link do físico, do digital para o mundo real através de modelos de atribuição à visita. Como a nossa plataforma é muito baseada em geolocalização, em pontos de interesse, eu também consigo mapear os endereços de loja de uma marca e dizer, dentro de um relatório pós-campanha, de todo mundo que foi impactado com o áudio, o vídeo, o display, quem efetivamente passou naquele ponto de venda. Tá? Também trazendo um pouco dessa experiência real de retail. Tá? E o áudio, ele também é out of home. Né? A gente viu que a gente consome muito o áudio no carro, o áudio nesse deslocamento, casa-trabalho. Né? E dentro da Edsmove, a gente também tem uma plataforma de out of home, que é muito interessante, em que ele usa toda a camada de dados do personas para achar o seu público dentro desse ambiente do digital out of home digital. Né? Então aqui também é um exemplo de uma demo da plataforma, né, que eu estou aqui fazendo buscas e etc. E a diferença, que é muito parecido com a entrega do áudio, né? Em vez de eu vender a rádio, né, que tem maior audiência, ou a rádio que tem o público, né, mais jovem, ou a rádio que tem um público mais popular, quer dizer, a gente vende audiência. Eu pego os dados do persona e acho essas pessoas independente da rádio que ela está escutando. A mesma coisa a gente faz aqui. Eu quero falar com o público de pets, por exemplo, que foi essa busca aqui. Ele vai me trazer os pontos, né, não com base só na audiência que aquele ponto, né, que aquele totem, aquela tela tem, mas qual é a afinidade que aquela tem com o meu target, porque eu tenho toda essa camada de dados por trás. Então aqui, por exemplo, eu peguei, fez um mapa, eu consigo mapear, por exemplo, no entorno do Parque do Ibirapuera, quais são os pontos que eu tenho maior afinidade com o público de pets. E eu consigo fazer não só o uso de dados, mas, quer dizer, um uso de dados inteligente, onde eu consigo programar. Ah, tá bom, então eu vejo que pets tem uma maior frequência, sei lá, terça, quarta, quinta e sexta. Não vou fazer fim de semana, porque fim de semana no Ibirapuera tem um bando de gente. Tudo bem que tem uma audiência muito grande, mas eu vou pagar mais caro por isso também, porque o preço é mais caro. Então eu consigo otimizar também a sua verba em função do seu público. Tá? E como a gente tem isso tudo integrado, né, de novo, dentro do entorno do personas, a gente consegue criar uma frequência combinada, impactando toda a sua audiência, com múltiplos formatos, usando o mesmo dado. Eu consigo também criar uma segunda linha de segmentação de reimpacto. Né? Então eu impacto primeiro a pessoa no vídeo, depois eu posso impactar com display, ou eu passo, né, mapeio os pontos de venda, os pontos de out of home, né, ligados a pet, dentro daquela faixa horária e dentro daqueles dias que eu vejo que tem mais público pet, e reimpacto aquelas pessoas com áudio, com vídeo, com display, em outro momento, onde não necessariamente ele está passeando com o seu pet. Mas eu sei que ele é uma pessoa que estava ali naquele entorno, que a gente fez aquela comunicação em função daquele comportamento. Tá? Então essa é a grande fortaleza que a gente tem, integrando todos os formatos dentro de uma única plataforma de dados. E, para terminar, aqui mais 2 minutinhos, saindo do lado de mídia e indo para o lado de conteúdo, né, o meu último jabá absurdo aqui, como diria o Jovem Nerd, a gente tem toda uma unidade de produção de conteúdo em áudio, onde a gente dá suporte para as marcas criarem os spots, né, criarem ideias criativas de spots de 1 minuto, mas a gente vai além. A gente tem uma rede de podcasts, né, onde a gente consegue também, através de conteúdo, testemunhais, falar com públicos específicos. Eu tenho aí de agronegócio, carreira, enfim, a gente tem vários segmentos também que a gente trabalha, esses micro-nichos. E a gente também tem um estúdio que a gente produz podcasts para marcas. Então,
Hoje a gente produz aqui para o Meio Mensagem, é o nosso parceiro de produção. Hoje quem a gente produz o podcast deles somos nós. A gente está fazendo do IAB, a gente tem Accenture, enfim. Então a gente consegue também criar um projeto de conteúdo em áudio para a marca, né? E não só na parte de produção, então a gente dá também o apoio tecnológico e a gente tem toda a parte de inteligência de mídia para ajudar a levar a audiência para o seu programa também. Lembrando que quando você vai fazer um projeto de conteúdo, aquilo é um projeto de longo prazo, você tem que ter, né, uma dedicação da marca, não adianta fazer 3, 4 episódios e achar que aquilo vai gerar audiência. É uma coisa contínua, onde precisa de ter um investimento do lado do cliente para desenvolver aquele conteúdo, mas é muito sobre reputação, né, e dominar aquele segmento. Gente, era um pouco disso que eu queria falar para vocês, né? A mensagem que eu quero passar aqui, o áudio a princípio parece complicado, pulverizado, mas a gente tem soluções que a gente consegue resolver isso, dados, métricas e integrados a outros formatos, tá? Bom, tá aí os meus contatos também. E aqui depois, quem quiser conversar, a gente está à disposição de todos também. Espero que tenham gostado e obrigado.